Olá pessoal, boa noite. Bem, hoje não pretendia conversar com vocês, mas entendi ser do meu dever dizer alguma coisa. Vocês sabem que, primeiro, quem tem uma posição pública deve assumir uma postura de responsabilidade diante dos fatos que ocorrem. Em algumas ocasiões, pelas informações que nós recebemos, devemos repassá-las para alertar as pessoas que não chegaram a ter esta informação, não é? Então, bom, agora que eu estou vendo aqui já um número importante aí de pessoas nos acompanhando, eu gostaria de dizer o seguinte, e digo com tristeza, né? Nós estamos vivendo um novo pico da pandemia. Eu recebi agora informação de Maringá, tenho lá alguns sobrinhos que são médicos, né? E os hospitais privados estão lotados, né? Não há vaga em hospitais privados. Nós estamos no pico. E Curitiba também, a informação é de que há hospitais lotados, né? No setor privado de saúde, os hospitais lotados. Isso é muito triste, mas é preciso alertar para que todos os cuidados sejam adotados, né? Porque não teremos para onde correr. Se de repente nós formos infectados pela Covid-19, pelo coronavírus, nós não teremos para onde ir, já que há hospitais lotados nesse momento em algumas cidades, né? Não estou aqui semeando terror, mas sim fazendo alerta. Na cidade de Maringá, eu já disse, 8 familiares meus foram infectados, alguns dependeram de internamento, outros não. Mas realmente há um momento de grande preocupação, né? Em todo o país, especialmente em alguns estados, né? Aqui no Sul nós sabemos que há razões de sobra para a preocupação. E se a campanha eleitoral tomou conta das atenções nos últimos dias, nós voltamos agora à dura realidade dessa dificuldade diante da pandemia, que ainda não recrudesceu, não cedeu, está criando grandes dificuldades. Bem, essa é uma questão que eu queria colocar de início, mas eu também, acompanhando aqui nas redes sociais há pouco, eu também me senti no dever de dizer algumas verdades aqui com a maior calma. Não vou demonstrar indignação, não vou gritar, não vou, enfim, dar murro na mesa, mas eu vou fazer um relato sincero do que vem ocorrendo no Congresso em relação às questões da ética, ou seja, combate à corrupção, projetos, mentira, encenação, mistificação, empurrar com a barriga, jogar para frente, estratégia de protelação, desrespeito à população. Então eu vejo aqui há pouco uma deputada reivindicando a instalação, a reabertura dos trabalhos da comissão especial que tem que analisar a proposta de emenda à Constituição, que se chama PEC, né? Que diz respeito à prisão em segunda instância. Eu estou cansado das encenações, dessa mentirada toda, dessa atrapalhada toda, dessas lambanças. Então é evidente que isso cansa, E eu acho que nós temos que respeitar vocês. É um desrespeito. Essas pessoas se imaginam gênios, inteligência superior, QI elevado, podem subestimar a inteligência dos outros, podem enganar, né? Com essa estratégia deliberada de protelação. Com a questão da prisão em segunda instância, já ganharam 1 ano, não é? 1 ano.
Porque quando nós decidimos votar no Senado e fizemos opção pelo projeto de lei, porque seria mais rápido, houve uma reunião de líderes na casa do presidente do Senado, líderes da Câmara e do Senado. Eu não compareci porque sabia que era uma armação. Como há um número maior de líderes da Câmara, então o objetivo era, olha, primeiro vamos votar a PEC da Câmara e depois votamos o projeto do Senado. Enquanto isso ocorre, enquanto a Câmara não vota, o Senado coloca o projeto na gaveta. Estratégia malandra, desrespeitosa. Isso é um achincalhe. Até porque apresentaram na Câmara uma proposta de emenda à Constituição complexa que dificulta a aceitação até por parte do Supremo Tribunal Federal. O que fizeram? Enquanto nós estávamos trabalhando para que o restabelecimento da prisão em segunda instância se dê no campo do direito criminal, ampliaram para todos os campos do direito. O direito comercial, o direito eleitoral, o direito civil, o direito tributário, para todos os campos do direito. Isso, evidentemente, vai encontrar forte resistência, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, não só dentro do Congresso. A proposta original, a nossa proposta, a proposta que eu apresentei em 2017, que reapresentei em 2018, que tem o número 13, proposta de emenda à Constituição número 13 de 2018, legitima constitucionalmente a prisão em segunda instância, porque à época a prisão em segunda instância se estabelecia por via do Supremo Tribunal Federal, que adotou a jurisprudência. Condenado em segunda instância vai para a cadeia. E alguns foram. O ex-presidente Lula, o ex-ministro Dirceu e tantos outros foram para a prisão depois da condenação em segunda instância. E aí, naquele dia fatídico que o Supremo Tribunal Federal se reuniu, e por 6-5, não é? Voltou atrás. Por 6-5, desfez o que havia feito. O que entendia antes, deixou de entender agora. Por razões óbvias, conhecidas de todos, com endereço certo. O objetivo era libertar o ex-presidente da República, que estava preso, e outros malandros do colarinho branco que foram presos depois da condenação em segunda instância. E isso ocorreu. Foram para as ruas, estão libertos graças a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí a população cobrou e o Congresso agiu. O Congresso age quando a população cobra mais fortemente. O Congresso passou a agir. O que fez o Congresso? No Senado, nós discutimos que seria melhor um projeto de lei alterando o Código de Processo Penal, porque a tramitação seria mais rápida e haveria um acolhimento mais tranquilo do Supremo Tribunal Federal, já que ministro ou ministros que votaram contra a prisão em segunda instância naquele dia fatídico, insinuaram que se o Congresso aprovasse, evidentemente o Supremo asseguraria a manutenção da prisão em segunda instância. Então o Senado rapidamente aprovou na Comissão de Constituição e Justiça. É claro, houve uma resistência, nós obtivemos mais de 41 assinaturas de senadores e com isso levamos à Comissão de Justiça. A presidente da comissão não teve como não colocar em votação, porque a maioria dos senadores impuseram isso, e nós votamos e aprovamos a prisão em segunda instância. Só um voto contrário do PT. Aprovamos e a votação seria terminativa. O projeto deveria ser encaminhado imediatamente à Câmara dos Deputados. E por que não foi? Não foi porque o líder do governo agiu. É evidente. Foi o líder do governo. Vocês acham que o líder do governo age sem consentimento do governo? Ou age contrariando o governo? Ou atua distante do governo?
aí tem que renunciar à liderança. Não, ele teve, obviamente, a orientação do governo para atrapalhar, para impedir que o projeto avançasse, que pudesse ir imediatamente à Câmara dos Deputados. Aí haveria uma pressão da sociedade para que a Câmara votasse a exemplo do que fez o Senado na Comissão de Constituição e Justiça. E o projeto de lei tem tramitação diferente. Ele não precisaria ir para uma comissão especial na Câmara dos Deputados, passaria apenas pela Comissão de Justiça e iria para o plenário. Então já estaria aprovado se houvesse vontade política. Então no Senado ficou. Deveria ter caminhado até o outro lado. Deveria ter saído do Salão Azul para o Salão Verde e ficar à disposição dos deputados federais para a deliberação final e depois a sanção do presidente da República. Então, por orientação do governo, o líder do governo no Senado interpôs um requerimento propondo o debate no plenário do Senado, a deliberação pelo plenário do Senado, e com isso atravancou o processo. O projeto ficou e não foi. Ficou lá, para os lados do Salão Azul, na gaveta da presidência do Senado, e não é submetido à votação. Porque se for submetido à votação, será aprovado. Aí vai para a Câmara e coloca a Câmara contra a parede, coloca o presidente da Câmara contra a parede. Ele teria que colocar em votação. Bem, aí alguém pode dizer, mas é melhor aprovar a PEC. E eu digo, então por que não aprovar a PEC e o projeto? Um não exclui o outro, ao contrário, se complementam. A aprovação da PEC é possível e a aprovação do projeto também. Eles não são excludentes, eles são complementares, eles se complementam. Então não há vontade política de aprovar a prisão em segunda instância e vamos acabar com essa postura farisaica, né? Vamos acabar com essa mentirada, com essa falsidade, né? Com esse desrespeito à população. Assumam logo, agora de novo. O presidente da Câmara disse que colocará ainda em votação este ano. Quantas vezes já disse isso? Então, olha, vamos ser objetivos. A cúpula do Congresso não deseja colocar em votação, porque se colocar, nós aprovamos, como já aprovamos no Senado. É o mesmo que ocorre com o foro privilegiado. A história do foro ainda é mais longa, é mais triste, é mais cansativa, é mais revoltante, provoca ainda maior indignação. Vejam que eu estou procurando falar com calma. Mas é impossível não sentir uma forte dose de indignação diante do descaso, desse descalabro da irresponsabilidade, diante desse assinte, desse escárnio, não é? Subestimando a inteligência das pessoas. O senhor Rodrigo Maia acha que as pessoas são burras, ele acha que somos todos idiotas. Ele acha que o cidadão que está agora me vendo é um estúpido, que não compreende as coisas, que não entende o que está acontecendo, mas ele resiste. Olha que capacidade de resistência, se fosse utilizada para o bem, seria fantástico. Mas usar essa capacidade de resistência para o mal, para o retrocesso, para o atraso, para a impunidade, para a proteção a marginais, a criminosos, isso é lastimável. Eu estou aqui tranquilo dizendo essas coisas, né? Eu não estou me descabelando para dizer essas coisas. Estou dizendo conscientemente, porque é um desrespeito, sim, sabe? Como esse cidadão, esse presidente da Câmara, terá coragem de pedir votos no Rio de Janeiro na próxima eleição, em 2022, depois de toda essa palhaçada de desrespeito, de irresponsabilidade diante das pessoas?
O mesmo ocorre com outro projeto. Olha, a crise se aprofunda, a pandemia não vai embora, tem aí uma nova onda, a crise é crescente, as pessoas não estão podendo se desenvolver economicamente, trabalhar efetivamente, como no tempo de normalidade. As pessoas estão limitadas na sua ação, elas estão produzindo menos. E estão gastando mais porque os preços estão subindo. Então a dificuldade cresce. E nós pagamos taxas de juros abusivas. Isso significa, para quem faz isso, para quem guarda um projeto desse na gaveta, ele é fruto de um estelionato eleitoral, porque certamente na campanha disse coisas diferentes. O meu projeto, que limita a taxa de juros dos cartões de crédito cheque especial em 30% ao ano, está na gaveta do senhor Rodrigo Maia, que teimosamente afirma que não colocará em votação. Que democrata ele é. Se ele é a favor dos bancos e dos banqueiros, ele tem que entender que existem parlamentares lá na Câmara que são a favor do povo, do trabalhador, do contribuinte, do assalariado, do empresário, especialmente do micro, do pequeno empresário, que vive em dificuldades maiores num momento como esse. A taxa de juros passa de 300%, o endividamento cresce, não só a dívida pública explode, a dívida das pessoas também explode. E as pessoas não aguentarão pagar essas taxas de juros depois que a pandemia for embora. Não pagam agora, não pagarão depois. A dívida acumula, cresce e nós permitimos que os bancos e os banqueiros explorem. Olha, há poucos dias o Senado aprovou um projeto declarando a independência do Banco Central, tornando o Banco Central independente. Esse projeto ainda tem que ser votado na Câmara. Mas ocorre o seguinte: o projeto decreta a independência do Banco Central em relação ao governo e não em relação ao sistema financeiro. O Banco Central continuará sendo um puxadinho do sistema financeiro, atendendo aos interesses dos bancos e dos banqueiros. Essa é a independência proposta, porque não se legislou e não foi possível apresentar emendas desse sistema remoto de deliberação, nas votações apressadas, sem audiência pública, sem debate, sem aprofundamento da juridicidade, da competência técnica do que se apresenta como proposta de lei. Isso tudo é impossível fazer nesse sistema, mas nós aceitamos aprovar o projeto porque ele terá que ir para a Câmara e terá que retornar ao Senado. Então teremos depois, esperamos que no sistema presencial, a possibilidade de legislar ainda nessa matéria, alterando o projeto, para que a independência do Banco Central seja especialmente em relação ao sistema financeiro, aos bancos e aos banqueiros, porque eles dominam, são eles que estabelecem as taxas de juros, não é o Banco Central. O Banco Central é um puxadinho dos grandes bancos do país que continuam ganhando lucros estratosféricos, lucros gigantescos, porque não há quem defenda o assalariado, o empresário, não há. Há os defensores dos grandes, não é? Na campanha eleitoral fazem um discurso diferente. Na campanha eleitoral são populares, são populistas, são demagogos, né? São mentirosos, são mistificadores, manipuladores. Na campanha eleitoral vendem o paraíso, depois entregam o inferno, porque não aprovam matérias dessa natureza, de importância fundamental, não para resolver o problema da crise, que não é suficiente, mas para minimizar o drama vivido pelas pessoas que dependem de crédito, porque o salário foi embora, porque o salário
foi consumido, porque o emprego também foi embora. Enfim, há necessidade de uma providência legal, já que administrativamente essa providência não é adotada pelo Banco Central. O Banco Central não impõe a vontade da população para que os bancos estabeleçam a cobrança de taxas de juros civilizadas. O que há é incivilidade. Essas taxas não são civilizadas, são realmente consagradoras da agiotagem oficializadas. Institucionalizaram a agiotagem no Brasil, por intermédio do Banco Central, que facilita o lucro dos grandes bancos, especialmente dos 5 maiores bancos do país. Mas a culpa é de quem agora? Não é só do Banco Central. Ela passou a ser agora do presidente da Câmara exclusivamente. Porque para responsabilizarmos os deputados, é preciso que o projeto seja submetido a eles, para que eles possam deliberar. E até esse momento eles não tiveram a oportunidade de se posicionar em relação a esse projeto. O Senado, sim, o Senado aprovou. Foi difícil colocar em votação, mas finalmente o presidente Davi Alcolumbre se convenceu que seria uma irresponsabilidade dele não colocar em votação, colocou. O Senado aprovou. Está lá na Câmara. Não só esse e outros projetos, aprovados pelo Senado nesse tempo de pandemia. Veja, um projeto do senador Regufe, do Podemos, que diz respeito às pessoas doentes de câncer, que possibilita que o seguro garanta o atendimento do doente na sua casa, porque com a pandemia, com o risco da Covid-19, ele não pode sair de casa e ir até o hospital para o tratamento convencional que diz respeito a doentes de câncer. Então, o que se pretendeu é que plano de saúde pague também o serviço do médico, não é? Essa prestação de serviço na casa, na residência do doente, para evitar que ele indo ao hospital corra o risco de ser infectado pelo vírus. Enfim, está lá, o Senado aprovou, está lá na gaveta do presidente da Câmara. E o senador Regufe já reivindicou inúmeras vezes. Enfim, eu estou aqui para fazer esse relato para que as pessoas não se enganem, para que as pessoas não se equivoquem, para que não fiquem imaginando que há outras dificuldades, não é? Que o sistema remoto de deliberação, por exemplo, é uma dificuldade que você não possa deliberar sobre essa matéria. Ora, estamos deliberando sobre tantas outras matérias que não dizem respeito à saúde da população neste momento, não dizem respeito à Covid-19 diretamente e nem indiretamente. Agora, há matérias que nós queremos votar que dizem respeito diretamente à crise provocada pela pandemia, como, por exemplo, esse projeto da minha autoria, ou o projeto do senador Regufe, que diz respeito, sim, à saúde e, portanto, a esse estado de calamidade pública que nós estamos vivendo, e aos projetos que dizem respeito à moralidade pública, e que já foram por demais discutidos, por demais debatidos, não só no Congresso Nacional, como também no Poder Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Quem ainda tem dúvida para se posicionar sobre o foro privilegiado? Quem é que não tem uma posição a respeito? Algum parlamentar não sabe o que estará votando se o projeto for colocado em votação? É risível afirmar que não. Em relação à prisão em segunda instância, da mesma forma. Esse assunto já é do conhecimento público e muito mais do conhecimento do parlamento, dos congressistas. Esse assunto já foi debatido demais. Nós já fomos questionados demais. Enfim, eu entendi que hoje eu deveria, para dizer isso, que há malandragem, que há enganação, que há mentira, e que os projetos não são votados, porque existe um esquema de pressão contra a votação do projeto,
que convence tanto um presidente quanto o outro. E de onde vem esse esquema? Vem do Executivo e do Judiciário. O Executivo e o Judiciário leva o Congresso Nacional para essa situação de desgaste imenso, porque há uma pressão tanto do Executivo quanto do Judiciário sobre os presidentes das duas casas. Eu estou dizendo isso aqui com franqueza. Se há alguém insatisfeito com esta afirmação, que se apresente para discutir esta afirmação. Porque nós temos informações de fonte fidedigna que há uma pressão, sim, do Poder Judiciário e do Poder Executivo para que esses projetos não sejam votados. Porque o status quo, a situação atual de impunidade em relação a autoridades do país interessam a membros do Executivo e a membros do Judiciário. Evidentemente interessa também a integrantes do Legislativo, mas a maioria do Congresso já demonstrou que tem apetite, que tem vontade política, que tem disposição de aprovar essas duas matérias, tanto o fim do foro privilegiado quanto a prisão em segunda instância, a pressão do Executivo e do Judiciário neste caso. Em relação à taxa de juros, há sim pressão dos banqueiros, há pressão dos bancos, há pressão dos banqueiros, inclusive do Banco Central, que é serviçal dos grandes banqueiros do país. E é preciso dizer mais, todos os presidentes do Banco Central dos últimos anos saíram de um lado e passaram para o outro, saíram do lado de cá do balcão e passaram para o lado de lá do balcão, saíram de um grande banco privado e foram para o Banco Central. Fazer o jogo que interessa a quem? Ao povo brasileiro, ao sistema financeiro e aos banqueiros. Bem, amigos, eu vou concluir aqui agradecendo aqueles que me acompanharam. É uma narrativa que sai da minha sinceridade, das profundezas da sinceridade de quem está buscando a verdade e se recusa a aceitar que os enganadores, que são engavetadores da República, passem a enganar a população todo dia e toda hora, com a contribuição, inclusive, de boa parte da grande mídia do país. São enganadores, são engavetadores, são desrespeitadores do cidadão brasileiro. E eu tenho a obrigação de dizer o que se passa. E é isso que está se passando. Eu não posso dizer outra coisa a não ser que estão desrespeitando você. E eu sei que você não acredita nessa mentirada toda desses manipuladores que apresentam justificativas descabidas para não votar esses projetos. Esses projetos mexem com o país. Esses projetos melhoram a vida das pessoas. Esses projetos colocam o país num estágio de dignidade superior, especialmente no que diz respeito à justiça criminal. Esses dois projetos colocam o país no estágio de país desenvolvido, de nação civilizada, que não fica devendo a mais ninguém em matéria de justiça, porque aí nós estaríamos sendo coerentes com a afirmação do artigo 5º da Constituição, que somos todos iguais perante a lei. Enquanto não aprovarem esses projetos, esse artigo 5º é uma falácia. Ele é rasgado todos os dias, a cada julgamento, a cada impunidade. Não, nós não podemos aceitar isso passivamente. Eu estou aqui para dizer que eu não aceito passivamente e que tenho feito o que é possível fazer. Não digam que nós só falamos e não fazemos. Ora, nós apresentamos os projetos, nós insistimos, nós requeremos, nós organizamos frente parlamentar, nós vamos até o presidente da Câmara em comissão. O que está faltando é um apoio maior da mídia, da grande mídia do país, porque certamente com o apoio da grande mídia
eles se renderão. Ficam buscando as luzes da ribalta, a todo momento buscando as luzes. Os cinegrafistas são, obviamente, os seus alvos preferidos. Eles gostam de aparecer na televisão à noite, especialmente no Jornal Nacional. Mas eles não são questionados sobre essa matéria. Eles não são pressionados pela imprensa sobre essa irresponsabilidade da gaveta. Eles não são pressionados pela imprensa sobre essa enganação permanente. Deveriam ser questionados, sim, pela imprensa sobre essa enganação revoltante. Bem, amigos, está na hora de parar. Muito obrigado a todos por acompanharem. Um ótimo final de semana. Amanhã é sexta-feira, depois é sábado, depois é domingo. E eu gostaria que todos pudessem estar libertos desse vírus, que chegue logo essa vacina, que certamente trará tranquilidade. Há anúncio aí de que há uma vacina chegando e certamente anunciam que 100 milhões de vacinas estarão disponibilizadas a partir do início do próximo ano, que cheguem mesmo, não importa de onde, importa que traga resultado e que nos liberte desse isolamento e desse vírus que atormenta a todos nós. A nossa solidariedade aos que sofrem, aos familiares dos que se foram e não foram poucos, e certamente o nosso pleito a Deus, a nossa prece a Deus para que os que se encontram ameaçados de serem infectados ou se encontram infectados por esse vírus, que sejam protegidos e sejam libertados dessa doença. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite, que Deus nos proteja a todos.